sentar, queridos. E ainda aí no seu lugar, feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos fazer mais uma oração, bem específica agora. Ore ao Senhor, ore ao Espírito Santo para que te ajude a entender a revelação daquilo que vai ser ministrado. Para que isso não fique na tua memória, na tua lembrança, mas para que isso se revele ao teu coração e que essa revelação traga posicionamento, que você veja o que nunca viu, que você ouça o que nunca ouviu, que você entenda o que até o momento você não entendeu, que haja algo novo. Peça ao Senhor, diga: Senhor, faz algo novo, revela algo novo no meu coração, me ajuda a compreender não só o que está sendo falado, mas o que o Senhor está manifestando. Pai, em nome de Jesus, nós nos consagramos para esse tempo da palavra, nós nos colocamos em total submissão a ela, e declaramos que a Tua palavra é viva, e algo que é vivo se renova. Então que o nosso entendimento se renove, que o nosso conceito se renove, e que haja uma nova revelação de vida sobre nós hoje, em nome de Jesus. Ajuda-nos a sair desse lugar muito mais crentes do que éramos quando entramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Essa é uma oração que eu tenho aprendido a fazer. Ajuda-me a sair desse lugar muito mais crente do que eu era. Eu já era crente quando eu entrei, mas eu quero sair muito mais crente no Senhor, muito mais firmado, com muito mais entendimento, muito mais profundo, conhecendo muito mais a Tua palavra e o Teu Espírito. É uma oração incrível. E eu queria que você, que ama o Evangelho, eu sei disso, com muita alegria, abrisse sua Bíblia em Colossenses 3:1. Era com muita alegria, mas tá bom, essa alegria aí está aqui. Vai ter outra chance aqui, nós vamos ler outros textos, aí você põe mais alegria, tá bom? Colossenses 3:1 e 2, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Verso 2: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Eu vou usar esse texto como uma introdução, e esses últimos cultos a gente tem falado muito sobre esse tema. Nas células também, eu tenho aproveitado muito esse tema para ensinar, para trazer o ensino na célula, acerca da importância de viver buscando as coisas do alto e pensando nas coisas do alto. Sabe, queridos, esse mundo, essa terra, ela está cada vez mais atrativa. Cada vez nós temos mais coisa, cada vez ela nos atrai mais para ela. Hoje nós vivemos distrações de todos os tipos. Se você parar para avaliar quanto tempo do seu dia você passa no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook, não sei quais são as redes sociais aí que você usa, mas se você, eu te desafio inclusive, a fazer um levantamento, a provar para você mesmo, quanto tempo você gasta, você passa envolvido com essas coisas. É claro, se você trabalha com isso, você é um vendedor, então é óbvio que você tem que passar muito tempo no WhatsApp. Hoje é o principal meio de comunicação. Mas eu estou dizendo no entretenimento, se informando do que está acontecendo, tentando se manter informado em todos os 7 milhões de grupos que você faz parte, lendo todos os bom dia, boa tarde, boa noite da seu grupo de família, tentando não ficar desatualizado das informações do mundo, porque afinal, toda hora que está acontecendo alguma coisa,
Aí você vai chegar num ambiente e vão perguntar, você viu? Você fala, não, não vi. Parece dar uma angústia, parece que está nu. Meu Deus, como assim? Parece que você pecou, porque você não viu, porque você está desatualizado. E essas coisas, apesar de ser ferramentas muito legais, muito boas, tão boas que se tornam até um problema, mas apesar de tudo isso, essas coisas elas têm alguns efeitos colaterais. E um desses efeitos é atrair tanta atenção, é nos prender tanto. Essas coisas nos prendem, nos ancoram, a ponto de muitas vezes nós não termos tempo para coisas muito mais importantes do que essa. E eu quero que você se autoavalie agora. A Bíblia diz que quem se julga não precisa ser julgado. Então se avalie. Quanto tempo você gasta nessas coisas? E apesar de terem coisas espirituais também, mas a gente sabe que a maioria das coisas que nos atraem não são espirituais. São as coisas desse mundo. São as coisas concernentes a essa terra. E esse é um grande problema, porque quando nós pensamos em buscar mais as coisas lá do alto, pensar mais nas coisas lá do alto, a gente teria que tirar esse tempo de algum lugar. O dia só tem 24 horas para todo mundo. Para eu usar mais tempo para um determinado assunto, uma determinada coisa, eu tenho que tirar esse tempo de algum lugar. E não é só o tempo, mas é a atenção, a intenção. A terra nos atrai mais do que o céu. E isso é um grande problema para nós que somos cristãos, porque a terra é um lugar de passagem, e passa muito rápido, sim ou não? Você concorda comigo que tudo passa muito rápido? Esses dias a gente estava jogando bola, brincando na rua, e hoje eu já estou sonhando com meus netos. Eu falo, meu Deus, como é que pode isso? Como passou rápido? Meu filho nasceu esses dias, já está com barba na cara, já é um homem, vai fazer 21 anos. Passou muito rápido. A vida passa muito rápido. E isso deveria nos alertar. Porque nós não somos somente o que nós vivemos aqui na terra. Nós somos seres perpétuos. Quando nós morrermos vai continuar, mas não mais aqui. A morte, no momento da morte há o desligamento, a desconexão, a separação, aonde o corpo vai para a terra e apodrece, e a alma, o espírito vão para Deus ou não. E a gente deveria estar mais interessado e mais focado naquilo que é eterno do que naquilo que é passageiro e rápido. E esse texto ele fala isso: busquem as coisas lá do alto onde Cristo vive. Pensem nas coisas do alto. Agora, continuando a nossa análise, quanto tempo a gente gasta no nosso dia? Amanhã, segunda-feira, você vai acordar. Você já tem um planejamento de quanto tempo você vai gastar pensando nas coisas do alto e buscando as coisas do alto? Aqui tem duas questões, duas coisas que nós temos que fazer. A primeira é buscar, e a segunda é pensar. Buscar é como um garimpeiro, que ele busca uma pedra preciosa, ele procura. Buscar é procurar, é empenhar esforço para encontrar algo. Quem é pai aqui sabe, né? Você fala assim, o filho fala, ô pai, mãe, não estou achando tal coisa. Está aí no quarto, procura. Aí ele vai, 15 segundos depois ele volta, não achei. Mas você procurou? Claro que eu procurei. Então vamos lá. Aí tem mãe que fala assim, eu vou lá, mas se eu achar, sim ou não? Eu vou lá, mas se eu achar, você vai ver. Por quê? Porque ele não busca. Ele faz assim, ó. Ah, não está.
Olha direito. Aí ele vai e faz de novo, do outro lado agora. Aí como que a mãe procura? A mãe olha embaixo da cama, a mãe levanta as coisas, a mãe pega e puxa e abre as coisas, não é? E abre o guarda-roupa. A mãe busca, a mãe procura. O filho, ele passa o olho. Assim é com Deus também. Tem gente que busca Deus como nossos filhos buscam as coisas que eles perdem. Ele sim, ele vem no culto e passa o olho em Deus e vai viver na terra o resto da semana. E tem gente que procura de verdade. Ele pega a Bíblia e ele abre a Bíblia e ele estuda a Bíblia. E ele chora ali na Bíblia. Ah, coisa linda, meu Deus. E ele se emociona. E ele busca. E ele quer mais de Deus. E ele fala, eu vou orar. E ora, e fica, e adora. E perde a noção do tempo. E conversa com as pessoas que têm Deus para transferir. E quando vê um líder, fica e pergunta. Eu amo quando termina a célula e alguém fala, pastor, estava lendo a Bíblia essa semana? Você pode me ajudar que eu não entendi uma coisa? Eu falei, você estava lendo a Bíblia? Uau, sou todo teu, meu tempo é todo teu, pode falar. Você conquistou meu coração, fico aqui com você até amanhã cedo, se for preciso. Porque você estava buscando, você estava procurando, você estava se dedicando. Em algum momento você não entendeu? Uau, que lindo, vamos lá, vou te ajudar. O que você não entendeu? E aí um assunto puxa o outro, a gente fica horas falando a palavra. É uma coisa linda. Mas tem pessoas que procuram como os nossos filhos procuram. Quando vem no culto, vem. Você sabe que acontece, aqui não, graças a essa igreja os homens são muito espirituais. Mas tem algumas igrejas por aí, que quando os homens vão para a igreja em dia de jogo, e o jogo é bem na hora do culto, você acredita que tem homem que fica acompanhando o jogo na hora do culto? E às vezes o irmão está sozinho ali, o pastor prega e fala, não acredito. Aí você olha, não é nada. É porque o time dele tomou um gol. E ele fica só aqui, ó. Eu vou no banheiro. Ele sai e vai no banheiro só para ver como é que está o jogo. Aqui, como eu disse, graças a Deus, os homens daqui são feitos de outro barro. Tudo espiritual, tudo anjo. Eis que vejo as auréolas na cabeça de todos. Mas tem algumas igrejas que os homens são menos espirituais do que os daqui. E eles ficam acompanhando o jogo. Você acredita que tem irmã, que quando ela está saindo para vir para a igreja, começa uma discussão no grupo da família. Aí ela chega no culto, aí ela pega o celular, põe no meio da Bíblia assim, e fica acompanhando a briga de família no grupo. Aqui não, graças a Deus. As mulheres aqui são sensacionais. Mas algumas igrejas aí, as mulheres fazem isso. Você consegue acreditar? Que a pessoa vem para o culto, é só 2 horas de culto. São só 2 horinhas. E a pessoa não pode deixar para ver o resultado do jogo depois. Ele tem que acompanhar o jogo durante o culto. A irmã não pode ver quem brigou com quem depois, porque fica tudo gravado no WhatsApp. É só você voltar ali e ver todas as conversas. Mas ela quer acompanhar tudo em tempo real. E aí ela tira do que era santo, do que era do céu, o tempo de céu, o tempo que ela ia buscar as coisas do alto, o tempo que ela ia pensar nas coisas do alto, ia se alimentar das coisas do alto, ela ainda fica presa nas coisas da terra. E veja, nós não somos contra, querido, ver briga de família no Instagram. Pode ver, tranquilo. Só não participe. Só não fomente. Nós não somos contra ver jogo de futebol. Mas há tempo para todas as coisas. E com certeza nós tiramos tempo do céu para dar para a terra. Agora, o pouco de tempo que a gente tem de céu, a gente vai tirar ainda mais para dar ainda mais para a terra.
Você entende que não é o que eu faço, é por que eu faço. O Lucas falou sobre a viúva que deu 2 moedinhas. E não é o que ela deu, mas é o como ela deu. Jesus não estava só, como nós ouvimos, Jesus não estava olhando só para a moedinha dela. Jesus estava olhando para o coração. Havia um nível de dependência. Aquela mulher dependia, ela era uma viúva. Ela vivia numa situação de vulnerabilidade. Talvez aquele era todo o dinheiro que ela tinha. E ela entregou tudo. E ela ficou com o quê? Ela ficou com a confiança que o Deus que ela ama e serve a supriria. Alguém que dá tudo, está olhando para a terra ou para o céu? Se você olha para a terra, você segura, você retém. Se você olha para o céu, você sabe que é de lá que vem o teu sustento, que vem tudo que você precisa. Então você não tem problema em ofertar, em dizimar, em fazer qualquer coisa, em abençoar o irmão que está do lado. Porque aquilo que você deu, o céu vai te devolver. O céu vai continuar te suprindo. O céu vai continuar se manifestando. E quando falta, e você é uma pessoa do céu, você vai no céu buscar o recurso. Dobra o teu joelho, clama ao teu Deus. E o teu Deus vai te ouvir, vai te abençoar. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios... Não, calma aí. Com muita alegria dessa vez, tá bom? Efésios 6:10. Oh, agora sim. Efésios 6, do 10 ao 18. Diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, e vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis, e depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé. Peraí que eu me perdi. O escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Queridos, esse texto de Efésios 6, do 10 ao 18, é um texto que nos ensina e nos revela como é que as coisas funcionam no reino espiritual. Esse texto, ele descortina, ele revela algumas coisas que, se eu e você conseguirmos entender, vai virar chaves na nossa mente. E nós vamos passar a compreender algumas coisas. E compreensão, entendimento são chave de acesso, que abrem, chaves de acesso, que abrem portas espirituais, que nos dão acesso a alguns lugares. Sabe alguns lugares que você vai? Por exemplo, você vai num hotel, tem lá o cartãozinho que você põe na fechadura para entrar. Se você não tem o cartão, você não tem acesso, você não consegue entrar. Aí a maçaneta gira, mas a porta não abre. Mas quando você tem o acesso, então você coloca o teu cartão na fechadura, acende uma luzinha, e você então consegue entrar. Assim é o entendimento. Dependendo dos lugares que você vai andar, se você não tem o entendimento, você não tem acesso. Você só compreende, aliás, você só desfruta daquilo que você compreende. Tudo que você não entendeu, você não está vivendo. Você vive única e exclusivamente das coisas que você entendeu.
Por isso, se eu quero mais acesso, eu tenho que ter mais conhecimento, eu tenho que ter mais entendimento. Se eu quero entrar em novos lugares em Deus, eu preciso ter um entendimento que me acessa aqueles lugares. E aqui Paulo está dando conhecimento. Paulo está dizendo, eu vou ensinar você como as coisas funcionam. Primeiro ele fala, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. E onde está o Senhor? Nas coisas da terra ou nas coisas do céu? Como é que eu me fortaleço em Deus, se eu vivo buscando somente as coisas e os lugares aonde Ele não está? Mas pastor, Deus não está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares em todos os lugares que Ele é levado para lá. Mas tem muitos lugares que Deus não está. Tem muita coisa que nós assistimos que Deus não está. Tem muita coisa que nós ouvimos que Deus não está naquilo. Não tem nada de Deus. Tem muita coisa muita conversa roda de conversa que nós entramos, que Deus não está ali. O nome dele não está sendo citado, não está sendo exaltado. Então, primeira coisa, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Eu estou fraco, eu vou conversar. Não, você está fraco, vai orar. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Eu estou confuso, eu preciso tomar decisão, não sei o que fazer. Eu vou ligar. Não liga. Não liga não. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Você precisa de sabedoria para tomar uma decisão? Você está confuso quanto ao que fazer? Entra no teu quarto. Busque ao Senhor e só saia de lá quando você tiver uma certeza, uma resposta. Eu me lembro, há uns anos atrás, eu e minha esposa começamos uma célula em Louveira. E aquela célula cresceu, e o pastor decidiu montar uma igreja, que aquele grupo de células se tornasse uma igreja, que é a igreja que nós temos em Louveira hoje. E um dia ele me chamou, ele falou, e aí, você vai ficar e pastorear Louveira ou você vai voltar para Itupeva? Só que eu não era pastor ainda, nem de reconhecimento e nem de experiência. E aí eu tirei um tempo para orar, e depois de um culto do fiel, o Jonas me chamou. Ele falou, e aí, vai ficar em Louveira ou vai voltar para Itupeva? Você vai pastorear lá ou vai voltar? Eu falei, Jonas, eu ainda estou orando. Ele falou, acabou o tempo da oração. Faz um mês que você está orando. Preciso de uma resposta até sábado. Porque domingo eu vou sentar com o pastor e nós vamos definir o que nós vamos fazer. Tem um outro casal aqui, de pastores, que se vocês não forem, nós vamos enviá-los. Pastor Rogério e Luzia. Mas se vocês forem, nós vamos direcioná-los para outro lugar. Então eu preciso de uma resposta até sábado. Eu gelei, eu falei, como é que eu vou dar uma resposta? Eu não tenho essa resposta. E o que eu fiz, eu saí daqui, cheguei em casa, eu falei para a Thaís, meu bem, leva o Ítalo para o teu quarto, o Ítalo era pequeno, leva o Ítalo para o teu quarto, para o nosso quarto, que eu vou ficar no quarto dele. Eu preciso ouvir Deus, e por favor, me deixa lá. Aconteça o que acontecer aqui fora, me deixa lá. Ela entendeu, falou, não, tá bom. E eu entrei no quarto do meu filho, eram umas 11 horas da noite. E eu comecei a buscar ao Senhor. E ali eu chorei, eu falei, Deus, eu não posso dar resposta, eu não sei o que fazer, me ajuda. E quando foi por volta de 4 da manhã, o Senhor falou comigo. Ele falou, filho, eu quero que você fique. Eu tenho planos para você aqui. Eu falei, uau, que benção. Glória a Deus, agora o Senhor falou comigo, eu tenho uma palavra. E aí no outro dia, aí quando foi umas 5:30 mais ou menos, eu saí de dentro do quarto, passei a noite buscando a Deus. E aí 8 horas da manhã eu liguei para o Jonas, eu falei, Jonas, eu não era tempo integral ainda, eu falei, eu tenho a resposta. Ele falou, não, mas cara, até sábado. Eu falei, não, eu já tenho a resposta. O Senhor falou para eu voltar e ficar aqui em Itupeva, que Ele tem algo para mim aqui. Aí ele deu uma risadona, ela falou, amém, glória a Deus. E quando eu voltei, 1 ano depois, eu assumi a rede de jovens, e
Temos vivido coisas tremendas no Senhor. Então, queridos, se eu errasse naquela decisão, poderia ter comprometido o meu futuro ministerial. Se eu fosse guiado, porque assim, lá eu vou ser pastor, aqui eu sou só um líder, aqui eu era um supervisor, lá eu ia ser pastor. Se eu fosse guiado pela minha emoção, se eu fosse guiado pela minha, sei lá, qualquer outra coisa, pela minha alma, eu não sei o que teria sido. Era uma decisão que eu não podia errar. Eu passei a madrugada inteira buscando ao Senhor e só saí de lá quando Ele falou comigo. Quantas vezes você já viveu essa experiência? Quantas vezes você, diante de uma decisão importante, você fez isso? Sabe como chama isso? Se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Ninguém podia me dizer o que eu deveria fazer. Eu poderia ter falado com alguns irmãos, buscado alguns conselhos, mas só o Senhor poderia me dar a resposta que eu precisava. Você já viveu essa experiência? O que você faz quando você tem uma decisão importante para tomar? É por isso, queridos, que muitas vezes maridos tomam decisões que colocam suas famílias em situações tão difíceis. É por isso que esposas tomam decisões que arrebentam seu casamento. É porque nós nos fortalecemos em outra coisa. Mas aqui diz claramente: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E como é importante isso, queridos. Como é importante isso. E aqui Paulo começa a dizer uma coisa interessante. Ele diz: olha, deixa eu te contar uma coisa. Os seus inimigos, eles não são carnais, eles são espirituais. E não dá para enfrentá-los com os recursos da terra. Toda vez, quem é casado aqui levanta a mão e dá um sorrisão. Sorriso, irmão, sorriso. Toda vez que a sua esposa, meu irmão, fizer alguma coisa que te desagrada, antes de falar contra ela alguma coisa, lembre-se que a tua guerra não é contra carne ou sangue. Você não luta contra a tua esposa. A tua esposa não é tua inimiga. Os teus inimigos são espirituais. Existe talvez algumas forças espirituais agindo, lançando setas, lançando dardos inflamados, instigando, sugerindo. E muitas vezes as nossas esposas entram nessas sugestões, aceitam isso. Mulheres, quando seu marido chegar que nem um rinoceronte em casa, do trabalho, que parece que tem um tanque de guerra entrando em casa, não se levante com pressa e vá contra ele. Entenda, ele não é o teu inimigo, ele é o teu maior amigo, teu melhor amigo. Mas existem hostes espirituais que são tão sutis que às vezes nós não percebemos que estamos sob a influência. Eu não estou dizendo que quando teu marido chega bravo em casa, ele vai estar endemoniado, não é isso. Não vai estar possuído. Às vezes parece, não parece? Mas não é. Não se trata de possessão, se trata de sugestão. O diabo lança setas, o diabo lança tristeza, o diabo lança angústia, o diabo lança preocupação. E às vezes nós não prestamos atenção. E aquelas setas vão entrando e vão mudando o nosso humor. E às vezes quando a gente percebe, a gente já falou coisas que não deveria ter falado. A gente já agiu de formas que não deveria ter agido. Às vezes a gente demora um tempo para perceber. Por mais espirituais que somos, nós temos uma carne, uma alma. E às vezes é difícil lidar com isso. Então lembre-se,
ele não é o meu inimigo, ela não é a minha inimiga. Os meus inimigos são espirituais. Ah, meu marido está parecendo um rinoceronte enfurecido. Glória a Deus. Então o que você vai fazer? Vou pegar o meu inimigo agora. Dá uma paradinha no que você está fazendo. Vai para um lugar que ele não escute, obviamente. E repreender em nome de Jesus todas essas setas do diabo que têm sido lançados contra a mente do meu marido. Eu repreendo agora. E eu libero a paz do Senhor sobre ele. Que ele seja tomado pela paz de Cristo, que excede todo entendimento. E aí você levanta e volta. Oi, meu bem, tudo bem? Vou fazer um cafezinho para você. Vou pegar um suquinho. E quando você vai perceber, ele está mais calmo. Do nada, ele se acalmou. Não, você foi sábia. Você atacou o inimigo verdadeiro. Olha só. Vistam-se de toda a armadura de Deus. Não é a armadura do mundo, é a armadura de Deus. Pessoas espirituais. Preste atenção nisso, queridos. Preste muita atenção nisso. Esse entendimento pode te dar acesso a um outro tipo de vida. Preste atenção nisso. Pessoas espirituais lutam contra inimigos espirituais e usam armas espirituais. Eu vou repetir. Pessoas espirituais, eles lutam, eles apontam, eles estão em guerra contra inimigos espirituais. E eles usam armas espirituais. Esse é um entendimento que te dá acesso a um outro tipo de vida. Quando você entende isso, a tolice cai por terra. Quando você entende isso, a paz começa a governar a tua casa. A paz se manifesta na tua casa. Porque às vezes nós somos espirituais, mas estamos lutando com armas carnais. E estamos atacando as pessoas. E não os espíritos, os demônios que têm agido. A nossa luta não é contra os seres humanos. Mas como que a gente sabe isso? Quando a gente tem entendimento da palavra de Deus. Quando o Espírito Santo nos governa. E às vezes a gente esquece. Tem momentos que eu esqueço. Eu não estou bem, preocupado, nervoso. E às vezes quando eu me pego falando meio áspero com a minha esposa, às vezes o Espírito Santo me cutuca de dentro para fora e fala, menos, calma. E aí eu tenho que ir lá, meu bem, me perdoa. Poxa, desnecessário o jeito que eu falei com você. Não sei, não estou bem. Estou meio irritado, estou meio angustiado, não estou bem. A gente tem que ter o Espírito Santo, porque é Ele que nos avisa, é Ele que nos ensina. Mas para ter o Espírito Santo, nós temos que estar olhando para as coisas do alto, buscando as coisas do alto, desejando as coisas do alto. As coisas do alto não podem ser um evento de domingo, à noite, de quarta à noite na célula. Viver uma vida buscando as coisas do alto, não está falando de eventos onde eu participo. E me traz um pouquinho de alegria. Não, é uma vida diária, todo santo dia. Eu acordo de manhã, amanhã cedo você vai acordar. E você vai ter que decidir o que você vai buscar durante todo o seu dia. Você vai buscar as coisas do alto? Você vai buscar as coisas de Deus? Você vai buscar as coisas santas? Você vai buscar as coisas espirituais? Ou você vai gastar todo o teu dia, tua atenção e tua energia com as coisas desse mundo? Querido, deixa eu te falar. Nós já provamos tudo que esse mundo tem. Nós já provamos tudo que esse mundo tem. Não acho que fazendo as mesmas coisas, você vai ter um resultado diferente. Não pense que fazendo as mesmas coisas algo vai mudar na tua vida. O resultado não vai mudar. O resultado só muda quando nós mudamos o que fazemos. Eu começo a fazer outras coisas, eu começo a ter outros resultados. Mas se eu continuar
fazendo sempre as mesmas coisas, vivendo sempre do mesmo jeito, eu vou viver sempre a mesma vida. Mas quando eu decido viver uma vida diferente, então eu tenho que fazer coisas diferentes. Eu tenho que me colocar nessa condição. E aqui, o apóstolo Paulo, quando escreve para os Efésios, ele está dando essa instrução: ei, acorda, acorda, gente, acorda, igreja. Vocês não estão fazendo as coisas do jeito certo, vocês estão confundindo as coisas, vocês não estão discernindo as coisas, estão se atacando um ao outro. Não, o teu irmão não é teu inimigo, o teu pai não é teu inimigo, tua mãe não é teu inimigo, teu filho não é teu inimigo. Normalmente as pessoas que nós mais atacamos são as pessoas que nós mais amamos, sim ou não? Quem é a pessoa que você mais briga? Às vezes o teu chefe te inferniza o dia inteiro no trabalho. Aí você chega em casa e briga com quem? Você não pode brigar com ele, senão ele te manda embora. Então você aguenta tudo. Aí quando chega em casa, o teu filho faz uma coisinha de nada, você moleque, vira o Hulk. E ele nem fez nada, foi uma coisinha de criança. Mas você está tão represado, com tanta coisa, você guardou você engoliu tanto sapo, que quando você chega em casa, as pessoas que você mais ama são as pessoas que mais sofrem, são as pessoas em quem você mais desconta suas frustrações. Estranho pensar nisso, não é? Porque se eu amo a minha esposa, por que eu vou brigar com ela? Por que eu vou descarregar nela minhas frustrações? Se eu amo meus filhos, por que eu vou descarregar neles as minhas frustrações? Porque são as pessoas que estão perto. E quando você não tem esse entendimento, você não tem o acesso à coisa certa. Já aconteceu tantas vezes, queridos, de eu chegar em casa e estar tão atribulado com tantas coisas, que eu chegava com o carro, parava na garagem e eu ficava ali, uns 10, 15 minutos ali, dentro do carro, me acalmando, entrando no modo pai, entrando no modo marido. Eu ia agora entrar na presença das pessoas que eu mais amo, e eu não podia entrar e levar toda aquela frustração, e eu ficava orando a Deus, eu ficava clamando, pedindo para Deus me acalmar. Eu ficava ali 10, 15 minutos, parado dentro do carro, aquietando o meu coração, me preparando para entrar na minha casa, me preparando para encontrar a minha família. E aí quando eu estava me sentindo bem, a oração me aliviou, a oração me tranquilizou. Agora eu estou bem. Aí eu descia do carro e entrava. E às vezes a Thaís ouvia o carro chegando e via que eu não vinha logo. E aí um dia eu falei para ela, o dia que você ouvir o carro e eu não entrar, fica tranquilo, eu estou me acalmando, eu estou buscando, eu estou me fortalecendo no Senhor e na força do seu poder, para não chegar aqui e descontar minha frustração em vocês. Mas infelizmente, nós erramos nisso. Mas quando entendemos, temos acesso a um outro nível de vida, e a nossa família é beneficiada. A nossa família começa a ter um novo marido, um novo pai, uma nova mãe, uma nova esposa, no momento que nós acessamos esses lugares em Deus, que só o entendimento nos dá acesso. Se coloque de pé, por favor, queridos.